Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Tava Aqui Pensando. E hoje o nosso tema é o desencantamento do mundo, a desmagificação do mundo a partir do sociólogo Max Weber. A análise de Max Weber a respeito da sociedade contemporânea, especialmente aquela surgida no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, indica que houve um desencantamento do mundo. Essa expressão de rara beleza e de rara felicidade foi usada por Weber para explicar a dinâmica econômica do capitalismo e como o capitalismo, ao final do século XIX, início do século XX, desencanta o mundo. Para saber o que o Weber está dizendo sobre desencantamento do mundo, é necessário entender quando o mundo estava encantado na concepção weberiana. O mundo encantado de Weber é aquele que era povoado, num passado, numa determinada tradição religiosa, em que havia a magia, em que havia a possibilidade de transcendência para mundos para fora desse universo da sociedade que nós convivemos. Isso significa que a magificação da sociedade era uma forma de subir aos céus, subir ao sétimo céu, criar uma nova hierarquia dos anjos, dos deuses e aí por diante. Veja então que a sociedade mais antiga ou aquela anterior à modernização do capitalismo é uma sociedade marcada pelo fundamento religioso e pelo fundamento metafísico. Para quem não está entendendo a palavra metafísico, significa então que metafisis é a forma de o pensamento se apropriar da realidade. E eu posso usar o pensamento de várias maneiras, criando outros mundos para fugir da realidade muitas vezes cruel, como é a realidade da morte ou a realidade da finitude. Todos nós vamos morrer. Num pensamento mágico, um pensamento de magificação de um mundo encantado, eu posso então criar um outro mundo e neste mundo ser salvo pelos deuses, pelos anjos ou pelas boas ações. Quando Weber aponta que o capitalismo é o momento de fracasso do encanto do mundo e que surge então o desencantamento do mundo, é preciso entender que ele está fazendo uma crítica e ao mesmo tempo uma constatação de que a modernização da economia capitalista trouxe o elemento novo, uma nova racionalidade imposta aos valores éticos e religiosos. Qual é a nova racionalidade? É a racionalidade instrumental. É a racionalidade do aqui e do agora, das metas, dos objetivos, do progresso a qualquer custo. No fundo disso tudo está uma crítica à sociedade capitalista que tem como principal objetivo o lucro acima de qualquer coisa. E nós sabemos que para os trabalhadores, os operários, as empregadas domésticas, os empregados domésticos, a realidade do mundo é extremamente esmagadora. Não por acaso nós precisamos entender que até mesmo a religiosidade e as expressões espirituais da vida em comum são também monetarizadas na economia capitalista. Haja vista, por exemplo, que a gente vive hoje, que a gente tem na nossa sociedade. Para acessar determinados cultos religiosos, é necessário, então, em primeiro lugar, ter uma ótima roupa, ter bens materiais e, acima de tudo, ter muito dinheiro. Isso é uma promessa que leva em conta o desencantamento do mundo. Ora, em tempos anteriores, não havia necessidade ou a objetividade do dinheiro para se alcançar as esferas divinas e celestes. Hoje, nos dias atuais, o desencantamento do mundo levou às igrejas e às religiões o elemento econômico como seu fundamento. E aí nós vamos chegar no segundo ponto do nosso estudo de hoje. O grande livro de Weber, um compilado de vários ensaios chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Max Weber está preocupado neste livro
em reunir informações sobre a grande guinada da modernização norte-americana no século XVIII. Ora, se eu substituo o encanto do mundo por uma ética, significa então que eu vou me pautar no cotidiano pelo que o outro está fazendo e me ensinando a fazer. Eu não transfiro para outro mundo, para o céu, para o além da vida, para além da morte do corpo, nada mais. Tudo é aqui e agora. E por que a ética protestante ela é fundamental para o desenvolvimento econômico do capitalismo norte-americano? Essencialmente porque quando nós estamos na explicação do mundo ou da ética protestante, um dos fundamentos é dar-se bem com o dinheiro. É o trabalho, estar inserido numa sociedade do trabalho. No momento que a gente tem aquele sujeito que está incorporado no seu cotidiano, na sua conduta, ao mercado capitalista, significa que ele vai ter dinheiro para pagar o seu dízimo, para pagar suas ofertas. E isso vai ser lido como bênção divina. Mas para conquistar o dinheiro, para conquistar os seus bens, casa, carro, seja lá o que for, é necessário austeridade. Então a ética protestante, ela significa austeridade. Assim como ao trabalhador que mesmo não tendo religião, é pedido que vista a camisa da empresa, que bata metas, que tenha objetivos na sua carreira, também com o elemento sagrado da austeridade. É preciso entender então que a ética protestante religiosa, uma religião extremamente modernizada e desencantadora do mundo, ela incorpora elementos do capitalismo. No final das contas, uma coisa gera o movimento da outra. A ética protestante interfere no capitalismo, assim como o capitalismo interfere na ética protestante, na conduta dos pastores e dos fiéis que pretendem se salvar pelo mercado. Significa então que Weber está denunciando, ao mesmo tempo que analisando, como é possível a religião alterar uma sociedade, alterar condutas individuais, criar normas de procedimentos e, acima de tudo, interferir na vida e nas motivações do indivíduo. Em conclusão, podemos afirmar que o desencantamento do mundo ou a desmagificação do mundo está profundamente conectada com a análise weberiana de ética protestante no espírito do capitalismo. E também podemos tirar a seguinte conclusão: enquanto nos Estados Unidos nós tivemos um grande avanço do capitalismo por causa da austeridade religiosa como conduta individual, em outros países, em outros lugares, em outros territórios, como o Brasil, por exemplo, nós não tivemos esse capitalismo super desenvolvido no primeiro momento, no século XVIII, mais tardiamente. Lembrando, no Brasil nós não somos originalmente protestantes, nós somos católicos. E o catolicismo português chegou até o Brasil e a grande questão desse catolicismo é a máxima: é preciso que a gente sofra para ganhar o reino dos céus. Essa mentalidade não bate com a mentalidade do protestantismo norte-americano. E é por isso que esse empreendedorismo norte-americano está muito conectado, entrelaçado com o desenvolvimento também da própria religiosidade protestante. Protestantismo e capitalismo geraram então uma supernação capitalista, que tem na conduta individual o apreço ao trabalho, ao dinheiro e à renda. Por outro lado, no Brasil, em outras colônias da Espanha, na Iberoamérica, nós temos exatamente um outro elemento, o elemento do sofrimento como garantia da salvação e não do empreendedorismo. Isso levaria a uma outra análise de contextos históricos que não cabe aqui agora. Mas fica a dica: se você quer entender o que é desencantamento do mundo, desmagificação do mundo, é impossível não imaginar que Weber está se pautando por uma religião da transcendência e agora dizendo que o mundo que nós vivemos, até a própria transcendência para o trabalhador, foi retirado. Isso gera sofrimento, isso gera dor, isso gera descontentamento, isso desmotiva? Com toda certeza. Mas, por outro lado, também
existe a possibilidade da alienação. É quando o indivíduo acredita que, praticando a conduta esperada por sua instituição religiosa, ele possa chegar diretamente à salvação, diretamente ao céu. Você concorda com Weber? Vamos pensar junto com ele? Será que podemos então entender a sociedade melhor? É isso que a gente busca aqui no nosso canal. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe os seus comentários e pode ser que daqui a um tempo a gente volte respondendo a sua pergunta. Um grande abraço e até a próxima!